Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, bem-vindos à nossa videoaula, continuando a falar de química orgânica, de funções orgânicas. Hoje nós vamos continuar falando sobre hidrocarbonetos, certo? Começamos o vídeo de hoje falando sobre os alcinos. Então nós vimos já alcanos, hidrocarbonetos, chamados de saturados, ou seja, em outras palavras, só tem ligação simples entre os carbonos. Nós vimos os alcenos, que são hidrocarbonetos também, já insaturados, porque tem uma dupla ligação, ali na cadeia carbônica tem uma dupla ligação. E hoje nós vamos ver alcinos, que são hidrocarbonetos e tem ligação tripla entre um carbono e outro, certo? Então, o menor alcino que a gente tem é o alcino com 2 carbonos, porque se para ser alcino eu preciso ter uma ligação tripla entre um carbono e outro carbono, então eu tenho que ter no mínimo 2 carbonos, né, para poder fazer a ligação tripla entre um carbono e outro. Então, essa é a fórmula estrutural desse alcino de 2 carbonos, tá? A fórmula molecular de qualquer alcino, né, a fórmula geral para qualquer alcino é CnH2n-2. E a gente pode ver, analisando a estrutura desse alcino, a gente pode comprovar essa fórmula geral do alcino. Porque esse alcino de 2 carbonos tem 2 carbonos, então o N é 2, número de hidrogênios 2N menos 2, ou seja, 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então tem que ter 2 hidrogênios. Aqui, ó, 2 hidrogênios. Então, qualquer alcino, fórmula geral é essa, CnH2n menos 2. Esse que é o menor alcino de todos, ele claramente recebe um nome, certo? Todos os compostos têm um nome. Então, o nome desse alcino, a forma de fazer a nomenclatura vai ser igual a que a gente já fez antes. Não vai ter muita diferença. O que a gente fazia antes? A gente pegava a cadeia principal e contava o número de carbonos da cadeia principal. Nesse caso, como eu não tenho nenhuma ramificação, a cadeia principal são esses 2 carbonos. Então, se eu tenho 2 carbonos, prefixo para 2 carbonos é et, certo? Et. Depois desse prefixo, eu coloco uma terminação que diz respeito à função daquele composto. Então, nesse caso, eu tenho um alcino, né? Essa terminação vai ser ino. In de alcino e o, porque é um hidrocarboneto. Então, ino. Então, o nome desse camarada aqui é etino. Et, porque são 2 carbonos, e ino, porque é um alcino. Certo? Então, eu posso desenhar essa estrutura também daquela maneira, né, clássica de desenhar com linhas, certo? Cada ponta representa um carbono. Eu tenho carbono nessa ponta, eu tenho carbono nessa ponta, ok? Colocando mais um carbono na cadeia, eu vou ter esse hidrocarboneto aqui. Eu tenho agora 3 carbonos, tá? Uma coisa importante para alcinos é que quando a gente tem na hora de desenhar dessa maneira, a gente tem a tripla ligação, a gente não quebra a cadeia como a gente fazia nos outros hidrocarbonetos. A gente, por exemplo, desenhava os alcanos assim, né? A gente ia em zigue-zague. Alceno também. A gente ia em zigue-zague. Alcino, a gente não pode fazer isso aqui. Essa forma de desenhar não está correta. A cadeia, a parte que tem 3 carbonos, ela não quebra, ela segue. Ela segue. Porque é uma ligação
que ela não é uma ligação que ela não admite a quebra da cadeia. Ela é reta. Então, na hora de desenhar, a gente desenha reto. Eu também posso desenhar essa estrutura dessa maneira. Eu também posso agrupar o carbono com o hidrogênio, eu posso desenhar assim também, ó. Certo? Eu junto hidrogênio com carbono, HC, faz tripla ligação com o carbono, que faz uma ligação simples com outro carbono que está ligado a 3 hidrogênios, CH3. Então também posso escrever a fórmula estrutural dessa maneira. Posso escolher ou essa, ou essa, ou essa. E como é que eu dou o nome para o hidrocarboneto? 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop. Prop. E como é um alcino, a gente viu que a terminação de alcino é ino. Então o nome é propino. Esse aqui que a gente viu antes, o etino, ele também tem um outro nome, que às vezes aparece o outro nome, que é acetileno. É um outro nome para o etino, certo? Mas o nome oficial, que a gente chama de nomenclatura IUPAC, né? Eu já falei para vocês que o IUPAC é aquela organização internacional de química pura e aplicada. Ela coordena várias regras para dentro da química para uma uniformização dos conceitos químicos, e também a IUPAC é responsável pela nomenclatura oficial dos compostos. E a tal nomenclatura oficial IUPAC é etino, certo? Mas também pode ser chamado de acetileno, tá? Aqui o propino, que tem 3 carbonos. Quando a gente viu alcenos, nós vimos que quando era um propeno, né, um alceno um alceno de 3 carbonos, a gente dava o nome de propeno e não importava muito se a dupla ligação estava entre o primeiro e o segundo carbono, se estava no início, ou se estava aqui no final. Não importava muito, porque na hora de dar nomenclatura, a gente nomeia pela ponta onde a dupla ligação estava mais perto. Aqui no caso dos alcinos é a mesma coisa. Para o propino, a gente não interessa, não importa aonde que a tripla ligação está mais perto, se é da ponta da esquerda ou se é da ponta da direita. Não importa, porque na hora de numerar, a gente sempre começa numerando pela ponta onde a tripla ligação está mais perto. Então, esse mesmo cara aqui, eu desenho dessa maneira, eu posso desenhar assim. Também é um alcino de 3 carbonos. Também é um propino. E o nome é propino, continua sendo propino, porque quando a gente numera a cadeia principal para poder dar o nome, aqui esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Então ficaria prop e um ino. E aqui esse é o carbono número 1, esse é o carbono número 2, esse é o carbono número 3. Ficaria também prop um ino. Então, como o nome é o mesmo, a gente não precisa colocar esse 1, porque esse 1 vai servir para o primeiro composto e o 1 também vai servir para o segundo composto. Então a gente dá o mesmo nome, propino. Tá? Então não importa muito se a tripla ligação está mais perto da esquerda ou se está mais perto da direita, tá? Para o propino. Para os alcinos que tem 4 carbonos e os que tem mais, aí vai importar sim onde vai estar a dupla ligação. Então a gente vai ter que, na hora de dar o nome, indicar onde está essa tripla ligação. Agora, esse composto, esse hidrocarboneto, tem uma tripla ligação e eu tenho quatro carbonos, certo? Lembrando que tripla ligação não tem a quebra aqui, aquele zigue-zague que a gente faz para o alcino não vai acontecer, ele segue reto a tripla ligação. Aí depois sim, depois faz o zigue-zague. Mas aqui onde tem a tripla ligação, a forma de desenhar é reta, tá? Tem então 1, 2, 3, 4 carbonos.
Se eu tenho 4 carbonos, prefixo para 4 carbonos é but. Tá? Agora, a partir do alcino de 4 carbonos, vai ser importante identificar onde está a tripla ligação. Para eu fazer isso, eu marco a cadeia principal e depois eu numero a cadeia principal. E eu sempre começo numerando pela ponta onde a tripla ligação está mais perto. Igual a gente fazia com o alceno. O alceno a gente começava numerando pela ponta onde a dupla ligação estava mais perto. Aqui vai ser pela tripla, certo? Lembrando que a tripla ligação é quem manda nos alcinos. Então ela é a coisa mais importante. Então é ela que vai determinar aonde a gente começa a numerar a cadeia principal. Então, a tripla ligação ela está mais perto dessa ponta, certo? Da esquerda. Então a gente começa numerando por essa ponta. Esse é o carbono número 1, carbono número 2, 3, 4, certo? Então a gente já colocou aqui o but, que são 4 carbonos, a cadeia principal. A gente agora vai colocar depois do but o carbono onde começa a tripla ligação. Então a tripla ligação começa no carbono número 1. E depois a gente coloca a terminação de alcino. Então se é alcino, ino, terminação é ino. Então but 1, ino. É o nome desse composto. Se essa tripla ligação andar e eu tenho esse composto aqui, eu continuo tendo 4 carbonos. Continuo tendo 4 carbonos. Então o prefixo continua sendo but. Né? É o prefixo para 4 carbonos. Então se eu tenho 4 carbonos, é um but, é um alcino, e agora eu tenho que determinar onde está a tripla ligação. Que carbono está a tripla ligação. Então eu tenho que numerar. Para eu numerar, eu começo numerando pela ponta onde a tripla ligação está mais perto. Nesse caso, a tripla ligação está na mesma distância dessa ponta ou dessa ponta. Eu só começo a numerar 1, 2, tripla ligação começa no carbono 2. Se eu começo a numerar da direita, 1, 2, tripla ligação também está no carbono número 2. Então, nesse caso, não importa se eu começo a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vou começar da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but, que são 4 carbonos, a cadeia principal. Depois eu coloco o número onde começa a tripla ligação. Então, a tripla ligação começa no carbono número 2. Então, 2. E depois, para terminar, terminação de alcino, que é ino. Então, but 2, ino. É o nome desse hidrocarboneto. A fórmula, então, a gente viu a fórmula estrutural. A fórmula molecular dele é CnH2n-2. Então, se é o but, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal e, como não tem ramificação, são 4 carbonos no total. Então, eu tenho 4 carbonos no total. Então, C4. Se é um C4, o número de hidrogênios vai ser 2 vezes 4 menos 2. Então, vai ser 8 menos 2. Vai ser 6. Então, C4H6. É só contar. Aqui eu tenho um carbono fazendo uma ligação. Então, sobram 3 ligações para ele fazer um com hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Aqui eu tenho um carbono fazendo 3 ligações com outro carbono e uma ligação com o carbono da esquerda. Então, ele está fazendo 4 ligações. Se ele está fazendo 4 ligações, ele não faz mais ligação com ninguém. Já está fazendo o número máximo de ligações que ele consegue. Então, não tem hidrogênio nenhum. Nesse carbono aqui, é a mesma coisa. Ele faz 3 ligações para a esquerda, com o carbono da esquerda. Ele faz uma ligação com o carbono da direita. Então, ele faz no total 4 ligações. Então, já faz o número máximo de ligações que ele consegue. Então, não faz mais nenhuma ligação. Então, aqui eu não tenho nenhum hidrogênio. E aqui o carbono 4 faz uma ligação só para a esquerda. Aqui no desenho. Quer dizer, ele está fazendo uma ligação para a esquerda, sobram 3 ligações, ele vai fazer um hidrogênio. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, no total, eu tenho 6 hidrogênios. Então, tá
comprovada a fórmula molecular. CnH2n-2, C4H6, tá? Se essa dupla ligação andar para outra ponta, vai ficar assim. Certo? Então, eu continuo tendo 4 carbonos. Eu continuo tendo 4 carbonos, prefixo é but. E eu tenho agora que determinar onde está a cadeia. Agora eu tenho que determinar onde começa a tripla ligação. Então eu tenho que numerar a cadeia principal. Então eu começo numerando pela ponta onde a tripla está mais perto. Está mais perto dessa ponta aqui. Então esse é o carbono 1. 1, 2, 3, 4. Então but, porque são 4 carbonos da cadeia principal. But. Tripla ligação começa em qual carbono? Carbono número 1. Então but 1. E a terminação de alcino, que é ino. Então, but 1 ino. É o mesmo que o primeiro, certo? But 1 ino. Aqui eu só troquei a ordem que eu começo desenhando. Eu comecei desenhando pela tripla ligação. Aqui eu terminei desenhando pela tripla ligação. Então, eu só troquei a ordem. Então, mas o nome é o mesmo. E o composto é o mesmo. Agora, adicionei mais um carbono na cadeia. Então, eu tenho no total 5 carbonos. Certo? Então, o prefixo para 5 carbonos, já para adiantar, é o pente. E todos os alcinos. Então, como é que eu dou o nome? Mesma coisa. Marco a cadeia principal. Cadeia principal de 5 carbonos. Certo? Numero a cadeia principal. Começa a numerar pela ponta onde a tripla ligação está mais perto. Então, nesse caso, a ponta em que a tripla ligação está mais perto é essa. Então, começa a marcar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu dou o nome. 5 carbonos na cadeia principal, então o prefixo é pente. Certo? E aí agora, depois do pente, eu coloco em que carbono começa a tripla ligação. A tripla ligação começa no carbono número 1. Então, pente 1. E depois eu coloco a terminação de alcino, que é ino. Então, o nome desse cara é pente 1 ino. O outro ali, para dar nome, mesmo processo. Marco a cadeia principal. Numero. Começa a numerar pela ponta em que a tripla ligação está mais perto. Então, ela está mais perto dessa ponta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Numerei. Agora dou o nome. Cadeia principal tem 5 carbonos, então o prefixo é pente. Depois do pente eu coloco em que carbono começa a tripla ligação. Então começa no carbono 2. E depois eu coloco a terminação de alcino, que é ino. Então o nome é pente 2 ino. Aqui, faço a mesma coisa. Eu marco cadeia principal. Depois de marcar a cadeia principal, eu numero. Eu começo a numerar pela ponta em que a tripla ligação está mais perto. Então, nesse caso, a tripla ligação está mais perto dessa ponta. Então, eu começo a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu dou o nome. Cadeia com 5 carbonos. Prefixo é pente. Pente. Depois do pente eu coloco o nome em que começa a tripla ligação. Depois do pente eu coloco o carbono, o número do carbono e começa a tripla ligação. Então ela começa no carbono 2, pente 2, e depois terminação de alcino, que é ino. Pente 2 ino. E esse aqui eu marco a cadeia principal. Depois de marcar a cadeia principal eu numero. Sempre começo a numerar pela ponta em que a tripla ligação está mais perto. Então, nesse caso, a tripla ligação está mais perto daquela ponta da direita. Então, lá eu começo a numerar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu dou o nome. Cadeia com 5 carbonos, prefixo é pente. Depois do pente eu coloco o carbono em que começa a tripla ligação. Então, nesse composto, a tripla ligação começa no carbono número 1. Então, é pente 1. E depois eu coloco a terminação de alcino, que é ino. Então, pente 1 ino. Então, repara, o primeiro é igual ao último.
tá? Ele começa pela tripla ligação, aqui também começa, só que começa pelas pontas diferentes. Mas o nome é o mesmo, o composto é o mesmo. E por que tem que ser o mesmo? Porque a molécula, o composto, ele não fica parado no espaço, ele não fica estático parado. Uma hora esse composto vai estar assim, desse jeito, outra hora ele pode virar e vai estar assim, desse jeito. Mas é o mesmo composto, ele não mudou porque ele está virando no espaço. Ele é o mesmo composto, tem o mesmo nome. Então por isso essa regra da nomenclatura de começar a numerar pela ponta que está mais próximo da tripla ligação é justamente para evitar de eu dar nomes diferentes para compostos que são iguais, que são os mesmos, como acontece com o primeiro e com o quinto, com o primeiro e com o último. E assim também acontece com esse aqui e esse aqui. É o mesmo nome, é o mesmo composto. Pente 2-quino. E agora, quando eu tenho ramificação na cadeia no alcino, pode acontecer, eu posso ter ramificação no alcino. As regras são as mesmas que a gente viu para o alceno. A diferença é que em vez de terminar em eno, vai terminar em ino, porque é um alcino. Então, vou começar por um exemplo fácil. Por exemplo, esse composto aqui. Esse composto, alcino, tem uma tripla ligação. É importante bater o olho no composto e já saber qual a função que ele pertence. Então eu bati o olho nesse composto, só vi carbono e hidrogênio com uma tripla ligação, então eu já sei, alcino. Tá? Que aí eu já descarto um monte de função orgânica e consigo focar numa função orgânica só, para dar o nome, para dizer as características, para dar a fórmula estrutural, certo? Então eu bati o olho aqui, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual é a função orgânica desse composto. Então eu só tenho carbono aqui, porque cada ponta desse desenho é um carbono. Então só tenho carbono aqui desenhado, certo? E os hidrogênios estão aqui presentes também. Eu não desenho, para não ficar muita coisa eu desenho, mas eles estão aqui. Então só tenho carbono e hidrogênio. Se eu só tenho carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Tem uma tripla ligação, alcino. Pronto, já sei qual é a função orgânica. Como é que eu dou o nome para esse camarada? Para dar o nome, agora eu tenho uma ramificação. É importante eu marcar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem que ter o maior número de carbonos possível. Uma regra para qualquer composto, tem que ter o maior número de carbonos possível. Mas no caso do alcino, a tripla ligação tem que estar presente na cadeia principal. Então eu não posso marcar a cadeia principal, por exemplo, começando aqui, ó, assim. Ela tem que ter a tripla ligação dentro da cadeia principal. Então ela tem que estar presente. Ela tem que ter o maior número de carbonos possível. Então eu escolho uma ponta para começar a marcar. Então vou escolher essa ponta daqui. Eu posso começar a marcar 1, 2, 3, 4. Aqui eu posso descer, ou eu posso seguir. Tanto faz, ou eu desço ou eu subo, eu tenho um carbono só. Então eu vou subir. Pronto. Então eu marquei meus 5 carbonos da cadeia principal. Depois de marcar os carbonos da cadeia principal, eu numero a cadeia principal. Lembrando que eu sempre começo a numerar pela ponta onde a tripla ligação está mais perto. Então, nesse caso, a tripla ligação está mais perto deste carbono aqui, certo? Então, eu começo a numerar a partir desse carbono. Número 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu dou o nome. Para eu dar o nome, eu vejo as ramificações que eu tenho. Nesse caso, eu só tenho uma ramificação, que é um metil, certo? Uma ramificação de um carbono só. Então eu começo a dar o nome sempre pela ramificação primeiro, depois eu vejo a cadeia principal. A ramificação, como só tem uma, é o metil, eu coloco em qual carbono da cadeia principal essa ramificação está ligada. Essa ramificação está ligada no carbono número 4. Então eu começo o nome com 4 metil, que aí é a ramificação.
Coloquei as ramificações, eu boto o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Qual é o prefixo para 5 carbonos? É pente. Certo? Pente, prefixo para 5 carbonos. Depois do pente, eu coloco em qual carbono começa a tripla ligação. Nesse composto, a tripla ligação começa no carbono 1. Tá? Pente 1. E como é um alcino, então a terminação é ino. Então o nome desse cara é 4-metil pente 1-ino. Então, mais um exemplo para a gente dar um nome. Então, tem esse composto, hidrocarboneto. Bati os olhos nele, primeira coisa que eu vejo é a tripla ligação aqui. Então, se eu tenho uma tripla ligação, eu já sei de cara que é um alcino. Que eu sei que é um hidrocarboneto, porque eu só tenho carbono e hidrogênio nesse composto. Então, é um hidrocarboneto do tipo alcino. Então, eu tenho uma tripla ligação. Então, para dar o nome para esse alcino, eu tenho que ver a cadeia principal, tem que reconhecer a cadeia principal e marcar essa cadeia principal. Então, a cadeia principal eu sempre começo por alguma ponta do composto. E essa cadeia principal, ela tem que ter o maior número de carbonos possível. E no caso dos alcinos, a tripla ligação tem que estar incluída na cadeia principal. Então, se eu começar dessa ponta aqui, carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descer, eu tenho 2 carbonos para cá e 2 carbonos para cá. Então, quer dizer, eu tenho 2 carbonos, né? O máximo que eu posso ter são 2 carbonos. Para lá eu tenho mais, então em vez de eu descer, eu tenho que seguir. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu posso subir, se eu subir eu tenho mais 2 carbonos, ou eu posso seguir e eu tenho mais 3. Então eu sigo, eu tenho que ter o maior número de carbonos. Então aqui mais 3. Total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, cadeia principal. E aí eu marquei a cadeia principal, agora eu numero a cadeia principal. Para numerar a cadeia principal, eu começo sempre pela ponta em que está mais perto a tripla ligação. Nesse caso, a tripla ligação está mais perto dessa ponta. Então eu começo a contar a partir daqui. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contei o número de carbonos. Depois de contar os carbonos, aí eu posso dar o nome. Para dar o nome, eu começo sempre pelas ramificações. Nesse caso, eu tenho 2 ramificações. Eu tenho essa ramificação aqui, que lembra o nome dela? É um isopropil, certo? É uma ramificação de 3 carbonos, só e em formato de Y, certo? E eu tenho essa ramificação aqui de 2 carbonos, que é o etil, ok? Então agora eu dou o nome, começo a dar um nome, primeiro com as ramificações. Então, como eu tenho mais de uma ramificação, eu tenho que seguir algumas regras. A primeira regra é a ordem alfabética. Eu coloco sempre na frente, eu sempre coloco as ramificações em ordem alfabética na nomenclatura. Então aqui, isopropil e etil, o que vem primeiro? Primeiro vem o etil, porque o E, letra E, vem na frente da letra I, certo? Então, começa com o etil. O etil está ligado no carbono 6. Então, é um 6-etil. Aí depois a outra ramificação, o isopropil. Ela está ligada no carbono 5. Então, 6-etil, 5-isopropil. E depois de colocar as ramificações, eu coloco a cadeia principal. A cadeia principal tem 9 carbonos. Prefixo para 9 é non. Lembra? Non. 9 carbonos. Depois do non, eu coloco em que carbono começa a tripla ligação. Então, nesse composto, a tripla ligação começa no carbono número 2. Então, non 2.
E a terminação de alcino é ino. Então, o nome desse composto é 6-etil, 5-isopropil, non-2-ino. Certo? Então, o próximo composto, para a gente dar um nome, também é um alcino. Certo? Tem a tripla ligação aqui. A gente vai ver nesse composto aquelas regras que a gente já tinha aprendido de nomenclatura para alcano e para alceno, também vão ser aplicadas nos alcinos. Certo? Então, para dar o nome, sempre começo marcando a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos possível. E a tripla ligação, no caso dos alcinos, ela tem que estar incluída na marcação da cadeia principal. Eu sempre começo a marcar por alguma ponta. Então, começando a marcar por aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, certo? É o máximo de carbonos possível. Eu posso marcar sempre um atrás do outro, sempre um carbono depois do outro, certo? E a tripla ligação está incluída. Então, 10 carbonos, o que sobrou é a ramificação. Então, eu tenho essa ramificação aqui, eu tenho essa aqui, 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 aqui. Borrada de ramificação. Como é que eu dou o nome? Eu dou o nome começando pelas ramificações. Se eu tenho mais de uma ramificação, eu agrupo elas, eu coloco elas em ordem alfabética. Então aqui nós temos, essa ramificação é um etil, essa ramificação é um metil, essa ramificação é um etil, essa ramificação é um metil, essa ramificação é um metil também. Essa aqui de cima também é um metil. E essa ramificação é um etil. Então eu tenho etil e metil. Em maior quantidade, né? Mais de uma. Então eu tenho 3 etis e 4 metis. E eu dou o nome sempre na ordem alfabética. Então primeiro vai vir o etil, certo? Porque o E vem antes do M. Na ordem alfabética, a letra E vem antes da letra M. Então eu começo pelo etil. E como eu tenho mais de um etil, certo? Como é que eu coloco o nome? Aí, claro, a gente também numera a cadeia principal. Eu esqueci de numerar. Para numerar, a gente começa pela ponta em que está mais perto a tripla ligação. Então aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu dou o nome. Dou o nome agora sim, começando pelas ramificações. O etil vem na frente, por causa da ordem alfabética. E como eu tenho mais de um etil, eu vou marcar de alguma maneira essa quantidade de etil maior do que 1. Então, no caso, eu tenho um etil ligado no carbono 3, eu tenho um etil ligado no carbono 5 e um etil ligado no carbono 7. Então eu escrevo dessa maneira, ó. 3, 5, 7. Então eu coloco o número dos carbonos em que o etil está ligado, sempre separando por vírgulas. Então 3, 5, 7. Como é etil, está 3 vezes no composto, repetido 3 vezes no composto, então eu coloco um prefixo de 3 que é tri. Tá? Prefixo diferente que a gente estava usando, tá? Não é prop não. Prop é só para número de carbonos na cadeia principal. Para as ramificações, para quantidade de ramificações, a gente usa di, tri, tetra, tá? Então, como são 3 é tri. Tri o quê? Tri etil. Então, 3, 5, 7, trietil. Próxima ramificação, metil. Eu tenho metil no carbono 4, metil no carbono 5, no carbono 6 de 2 vezes e só. Então eu tenho 4 vezes o metil. Então como é que eu marco isso? Eu coloco os carbonos em que o metil está ligado. Então eu tenho metil no carbono 4, eu tenho metil no carbono 5, eu tenho metil no carbono 6 e outro metil também no carbono 6. Então se eu
Isso é importante. Se eu tenho duas ramificações iguais no mesmo carbono, eu marco o carbono duas vezes. 6, 6, certo? Então, 4, 5, 6, 6. São 4 metis, é um tetrametil. E aí eu coloquei as ramificações, agora eu coloco a cadeia principal. A cadeia principal tem 10 carbonos. O prefixo para 10 é dec, certo? Dec. Como é um alcino, eu tenho que ver onde está a tripla ligação, onde começa a tripla ligação. A tripla ligação começa no carbono número 1. Então é um dec 1, e aí eu coloco a terminação de alcino, que é ino. Então dec 1 ino. Então o nome desse composto é 3,5,7 trietil. Reparou porque é trietil? Etil porque é o nome da ramificação, etil, e tri porque ela aparece 3 vezes. Ela aparece no carbono 3, ela aparece no carbono 5 e ela aparece no carbono 7. Ela aparece 3 vezes, por isso é trietil. 4, 5, 6, 6, tetrametil. Entendeu porque é tetrametil? Tetrametil, porque é metil, porque é o nome da ramificação, metil. Tetra, porque ela aparece 4 vezes. Ela aparece no carbono 4, ela aparece no carbono 5, no carbono 6 e no carbono 6 também. No carbono 6 ela aparece 2 vezes. Então é 4, 5, 6, 6, tetrametil. E o nome da cadeia principal. Dec, são 10 carbonos na cadeia principal. Dec 1 ino. 1 porque a tripla ligação começa no carbono 1. E ino porque é um alcino. Certo? E a gente viu, no caso dos alcanos, que existem cicloalcanos ou ciclanos, são os alcanos cíclicos. A gente viu que tem os ciclenos, que são os alcenos cíclicos. E existem ciclinos, ou seja, alcinos cíclicos. Eles até existem. Teoricamente você consegue desenhar um ciclino. Mas o que acontece é que eles são extremamente instáveis. Ou seja, para eles ficarem assim nessa posição, precisa dar muita energia para eles, senão eles não ficam assim. Porque imagina só, essa ligação aqui, tripla ligação, é uma ligação muito rígida e muito tensa. E é extremamente difícil fazer essa ligação, fazer essa curva aqui. Pegar o carbono da ponta e fazer isso. A ligação fazer isso. É muito difícil, demanda muita energia. Então, naturalmente, esses compostos, eles até podem existir, mas existem por pouquíssimo tempo. Eles podem existir como compostos intermediários em uma reação. Eu tenho uma reação acontecendo e no meio do processo eu posso formar rapidamente esse composto, é um cicloalcino, e aí logo depois ele se desfaz, porque esse tipo de estrutura é extremamente desfavorável para o carbono. Ele prefere se manter aberto quando ele é um alcino, certo? E pouco se fala dos ciclinos ou cicloalcinos, porque eles são extremamente difíceis de acontecer, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado para quem assistiu. De novo, quem tiver qualquer dúvida, meu e-mail vai estar aqui no vídeo, certo? E muito obrigado, até a próxima videoaula.